Olha que fantástico essa ferramenta do Civil 3D. É por isso que eu falo que o projetista, o engenheiro, o técnico, o topógrafo que domina o Civil 3D, ele ganha mais. E a gente vai aprender aqui agora como fazer o projeto de terraplenagem de obras lineares, certo? Depois a gente vai voltar nos platôs, tá? Tem um motivo por trás disso, daqui a pouco eu explico. E para eu fazer um projeto de obras lineares, eu vou precisar utilizar a ferramenta Corredor. Para eu utilizar a ferramenta Corredor, galera, eu vou precisar de 3 outras ferramentas, né? De 3 outros objetos dentro do Civil 3D. Eu vou até colocar eles aqui, ó, para ficar mais fácil. O primeiro objeto é a superfície, que a gente já tem, ou seja, terreno natural. Eu vou precisar dele. Não tem como fazer terraplenagem sem terreno natural, sem levantamento topográfico. Então, vou colocar aqui, ó, vou colocar entre parênteses, ó, terreno natural. Beleza. O que mais que eu vou precisar? Eu vou precisar do eixo da minha rua, da minha rodovia, da minha avenida. E no Civil 3D a gente chama de alinhamento. Eu vou precisar também, pessoal, da seção típica da minha rua. O que é a seção típica? É o que vai definir ali a largura da minha rua, a declividade transversal, a espessura do pavimento. É a seção transversal da minha rua. Seção típica transversal. Beleza? Então eu vou precisar desses elementos. E por fim, eu junto esses 3 e consigo, né, criar o meu corredor. Além disso, eu vou precisar também, que eu estava esquecendo, do meu perfil longitudinal existente e projetado. Beleza? Então eu vou mostrar isso para vocês em um arquivo pronto, só para vocês entenderem como que isso funciona na prática, tá? Então, ó, imaginemos esse projeto de terraplenagem aqui. Eu preciso do terreno natural para fazer o meu projeto. Eu vou precisar do eixo da minha rua. Tá vendo aqui que cada rua ela tem um eixo, ó? Então são os alinhamentos. Além do eixo, eu vou precisar também das seções típicas. Ou seja, eu vou precisar das seções de terraplenagem. Daqui a pouco eu mostro para vocês ali o que elas são. E também do perfil longitudinal. Perfeito? Aqui nesse projeto eu também tenho seção típica e perfil longitudinal. Aqui a seção típica, ó, ela é do meu platô, ela não é a seção típica de uma rua, né? E também tem, ó, o perfil longitudinal, tá vendo aqui? É o perfil longitudinal. Vamos colocar a mão na massa e vamos criar essas duas paradas nós juntos aqui, né? Vamos criar todas essas paradas juntos aqui. Então vamos criar primeiro, a gente vai criar o alinhamento. A superfície eu já tenho, terreno natural. Agora a gente vai criar o alinhamento do terreno, né? Da minha rua. Então vamos lá. Para criar o alinhamento, eu vou precisar traçar o meu eixo de cada rua dessa daqui. Para eu traçar o eixo de cada rua dessa, turma, é melhor eu pegar o bordo dessa rua, certo? E fazer ele virar um eixo, não é verdade? E aqui eu estou com um bloco, eu vou explodir esse bloco. Vou explodir esse bloco, ó. Tá aqui, eu tenho o bordo da minha rua. É só eu saber a largura dela. Só eu saber a largura dessa rua. Deixa eu ver aqui a largura dela. E dar um offset para ele criar o eixo. Vou pegar aqui a largura dela aqui, perpendicular. 5 metros. Tá vendo? 5 metros. Vamos ver aqui se mantém os 5 metros. 5 metros. Beleza, 5 metros. É a largura da minha rua. Então, vou pegar aqui, ó, comando offset, 5 metros. E vou jogar aqui, ó, para dentro. Certo? Opa, perdão, 5 metros não. 2,5 metros. Eu estou variando na maionese aqui, galera. Offset 2,5, que é a metade da minha rua. Aí, eu tô viajando, cara. Viajando. Tô viajando na maionese. E eu vou parar essa rua por aqui assim, ó, porque ela termina aqui, né? Então vou dar um break aqui, ó. Parar ela aqui assim. Opa, aqui. Ó, vou remover isso daqui, ó. Remove vertex. Beleza, ó. Removi aqui. Tá aqui a nossa rua. Tá vendo? Tá aqui a nossa rua. Então eu tenho o eixo da minha rua. Beleza, Rafael. Agora como é que eu transformo esse eixo que está num desenho
em um eixo com um elemento do Civil 3D. Cara, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai vir aqui na ferramenta alinhamento, Create Alignment from Objects, certo? E aí eu dou Enter, tá? Primeiro, né, seleciono, tem que selecionar a minha linha, né? From Objects, seleciono aqui, ó, selecionei o eixo ali, dou Enter. Ele vai me perguntar o sentido desse estaqueamento, ó, ele vai mostrar uma setinha. Se eu quero que o sentido desse alinhamento seja esse, ok, então vou dar um Enter. Beleza. Vou dar um nome para esse eixo aqui, ó. Né? Como eu não sei o nome dessa rua, eu vou colocar eixo rua live, tá? Era para eu ter olhado o nome dela antes ali, mas não olhei. Não tem problema não. Só dar um nome para ela aqui. O tipo de alinhamento é um alinhamento de eixo. Site eu não preciso especificar. O estilo desse alinhamento é a aparência que ele vai aparecer no meu desenho. O estilo do meu alinhamento, ou perdão, o estilo das labels. O que são as labels? São as estacas, né? São os textos que acompanham o alinhamento. Então eu vou colocar aqui, ó, elementos com distância a cada 20 metros. Não quero adicionar curvas automaticamente. E aqui, ó, em critérios de projeto, se for uma rodovia, eu posso colocar os critérios de projeto para o próprio Civil 3D fazer o quê? Avaliar se o meu projeto está ok ou não, de acordo com as normas ou não. Tem como eu colocar as normas do DENIT, do ODR, qualquer norma para ele avaliar. Nesse caso aqui, eu não quero que ele avalie as normas, vou dar um ok. Pronto, ó. Ele já gerou o meu eixo, ó. Todas as estacas aqui automaticamente. Tá vendo? Tudo geradinho aqui, bonitinho, ó. Estaca 15, 16, 17, 18, 19, 20. E por aí vai. Beleza? Por aí vai. Vou salvar o meu arquivo. Certo? Salvei o meu arquivo aqui. Show de bola. Agora que eu tenho o alinhamento, qual que é o próximo passo, turma? O próximo passo é criar o perfil longitudinal. Então, primeiro, eu extraio um perfil do meu terreno existente e depois eu vou para um perfil projetado. Então, como é que eu vou extrair o meu perfil do terreno existente? Simples. Basta clicar no alinhamento e usar a ferramenta Surface Profile. Ele vai extrair a superfície, né, o perfil da superfície existente, o perfil do meu terreno natural. Então, clico aqui em Surface Profile. Aqui ele vai me perguntar qual é o alinhamento, já está selecionado. Seleciono o primitivo, adiciona ele e manda desenhar o perfil na tela. Beleza. Agora, turma, eu vou selecionar as configurações do meu perfil. Eu não vou entrar em detalhes nessas configurações para a gente poder focar em assuntos mais importantes aqui. Beleza? Que é mais a configuração de estilo, o que vai aparecer, o que não vai. Show? Vou avançar e vou mandar criar o meu perfil. Ó. Clico aqui em Create Profile. Vou criar ele do lado de cá. Ó. Clico aqui e vou colocar aqui. Ó. Pronto. Ó. Já tenho aqui, turma, o meu perfil longitudinal criado. Ó. Já tenho aqui o meu perfil longitudinal todinho criado. Vou salvar o meu arquivo novamente. E aí toda a minha rua, ó, já está modelada. Toda a minha rua já está... eu já sei ali como é que o terreno natural funciona. O que eu vou fazer então agora, turma? Eu vou avaliar esse terreno. Olha que ferramenta fantástica que o Civil 3D tem. Ó. Vou clicar aqui. Vou vir aqui em Station Tracker. All Viewports. Né, e vou selecionar aqui, ó. 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 Olha que massa, ó. Então eu consigo rastrear o meu perfil longitudinal. Então se eu estou aqui, por exemplo, ó, no meu perfil longitudinal, eu sei que aqui, ó, eu tenho uma subidinha, tá vendo, ó? Uma subidinha aqui leve, depois ele baixa de novo, aí depois aqui ele pega uma subida forte, ó. Tá vendo? Então eu consigo fazer essas análises, turma, do meu perfil longitudinal tranquilamente, né? Para eu entender o meu terreno natural. Olha que fantástico essa ferramenta do Civil 3D. É por isso que eu falo que o projetista, o engenheiro, o técnico, o topógrafo que domina o Civil 3D, ele ganha mais. Ele tem o seu patamar reservado no mercado, por quê? Porque ele tem uma habilidade que poucos profissionais têm de projetar com qualidade. Você pode ver que todas as cores, tudo configuradinho, bonitinho, né, ajustadinho, de forma automática e mais rápida.
E isso faz com que essa pessoa seja mais valorizada no mercado. É por isso que você que está aí do outro lado tem que parar de marcar bobeira, parar de usar AutoCAD, Topograph, Métrica Topo, essas ferramentas mais obsoletas e começar a usar o Civil 3D, uma ferramenta que é a mais moderna do mundo para projetos de infraestrutura. Ah, Rafael, mas não sei o que, a ferramenta é muito complexa. Não é complexo, é você ficar estagnado no mercado, ganhando 2, 3, 5 mil reais por mês, enquanto você poderia estar fazendo 15, 20. Complexo é você estar trabalhando muito e ganhando pouco. É isso que é complexo. A ferramenta não é tão complexa quando você chega no final do mês, eu ganho 5 mil, 6 mil, tá pouco, as contas estão apertadas. Isso é complexo. Agora a ferramenta fica fácil perto disso. É questão de método para você utilizar. Tá vendo que eu vou utilizando numa sequenciazinha lógica e essa sequência lógica ela não dá erro? Ela não dá erro porque a gente já tem mapeado o que funciona, né? Então fica mais fácil de elaborar, né? Tentar sozinho é mais difícil mesmo. Então por isso que você precisa dominar essa ferramenta, né? E entrar para esse universo de projetos de infraestrutura, que é um mercado inexplorado. Agora que eu tenho o perfil existente do meu terreno existente, eu vou criar o perfil projetado. Afinal de contas, uma terraplenagem nada mais é do que modificar o terreno. Então, vou criar o meu perfil, que será o perfil projetado. Como que a rua vai ficar depois. Então, vou clicar aqui em cima e vou vir nessa ferramenta, ó, Profile Creation Tools. Clico aqui, seleciono o alinhamento, já está selecionado. Se eu quiser dar um nome para esse perfil, eu posso. Se eu não quiser, já está automático aqui, né? Pode deixar. Aí é só dar um OK. Dei um OK, turma, ele vai abrir essa janelinha aqui para eu gerar o meu perfil longitudinal. E aí eu vou selecionar essa primeira opção aqui, ó, de desenhar tangentes. Então eu vou desenhar um perfil reto do início ao fim e depois eu vou fazendo, né, os pontos, né, intermediários aqui no meio, as curvas, né, verticais. Então seleciono aqui no início, sempre bem no início, ó. Vou fazer aqui uma curvinha aqui por aqui assim, acompanhando bem o terreno natural, ó. Acompanhando bem o terreno natural para cortar pouco, né, aterrar menos, o menos possível, né? Então vou acompanhando o máximo do terreno natural. Aqui eu vou deixar cortar um pouquinho mais e vou colocar aqui no final. Pá. Pronto, ó. Já está criado o meu perfil projetado. Então a linha magenta, galera, é o perfil projetado. Tá vendo que aqui eu quase não tenho diferença de declividade, ó, 2% e 2%, 2,10 e 2,7. Ou eu mudo esse ponto aqui para cá assim, ó. Ou eu mudo esse ponto aqui para cá, certo? Ou eu excluo ele, certo? Então eu vou mudar ele aqui para cá, vou deixar aterrar um pouco mais aqui, porque eu posso cortar aqui e aterrar aqui. Ok? Então, beleza. Agora, turma, o que eu faço? Salvo o meu arquivo para não perder. E eu vou vir aqui, ó, em selecionar uma curva livre e vou criar curvas no formato de parábola. Ó. Seleciono aqui essa opção, curva no formato de parábola. Então, vou selecionar essa primeira tangente, essa segunda tangente e vou colocar aqui 50 metros de comprimento. Dou Enter, Enter. Ele criou uma curva ali para mim, tá vendo? Eu vou fazer o mesmo para essa curva. Então, seleciona lá, clica aqui, dá Enter, digita o valor, o tamanho, o comprimento dessa curva. Eu vou digitar 50, eu quero um comprimento de 50. Opa, já está aqui criada a minha curva. E vou fazer isso também para a próxima aqui, ó. Esse, 50, Enter. Opa, já está começando, o negócio está começando a tomar forma, né? Aqui nesse meio, eu vou tirar por enquanto esse vértice, ó. Clica aqui, ó, nesse xizinho e remove o vértice aqui, ó. Pronto, removi ele. Vou botar uma outra curva aqui, vou botar essa curva mais para cá assim, ó. Pronto. E aí eu faço essa curva aqui, 50, Enter, Enter. Pronto, ó. Já tracei boa parte do meu perfil longitudinal ali, certo? E aí, Rafael, como é que eu configuro, como é que eu sei se eu corto menos, se eu aterro menos? Ao longo do projeto, a gente vai avaliando as necessidades de cortar mais, de cortar menos, né, de aprofundar mais, aprofundar menos, beleza? Ao longo do projeto, a gente vai avaliando. Tá vendo que aqui esse trecho ficou com 0,2% de declividade? O ideal é que o mínimo esteja com 0,5%. Então, vou selecionar aqui, ó, e vou puxar para baixo aqui assim, ó, até ele ficar com 0,5% de declividade, ou para cima, na verdade, né?
para cima aqui, para ele dar uma declividade maior. 0,42, já aumentou um pouco mais. Ó, vou subir mais aqui agora. Vou chegar essa curva um pouco para trás aqui também. Vamos ver aqui um pouco para frente, na verdade, né? Ó, pronto. Ó. Então aqui eu tenho uma terraplenagem já modelada, 0,66. Então aqui eu posso puxar para trás para cortar menos, ó. Tá vendo que ele vai cortar menos? Então posso puxar isso aqui para cima também, mas aí vai diminuir a declividade aqui na frente, ó, 0,31 de novo. Então tudo isso a gente vai avaliando, galera. A gente vai avaliando ao longo do nosso projeto esses parâmetros. Beleza? Mas o importante é você aprender a criar primeiramente aqui, né? Criei o meu perfil, posso fechar essa janelinha. Qual que é o próximo passo, galera? O próximo passo é a seção típica transversal.